a PlayStation finalmente revelou o tão esperado trailer para o jogo do Wolverine, e digamos que está épico. O jogo tinha sido anunciado já em 2021, mas no mesmo ano a produtora do jogo, a Insomniac, que é a mesma produtora que fez os jogos do Spider-Man, sofreu um leak, ou seja, que pôs o jogo basicamente quase em risco. Daí temos demorado ainda mais tempo para termos algum tipo de novidades sobre o que esperar deste jogo. Este trailer mostra-nos também o que é que podemos esperar um pouco da história e personagens que estão presentes no mesmo, desde a presença de outros X-Men até vilões um bocado obscuros do Wolverine, mas também um enredo maior que pode envolver até o próprio Spider-Man. Mas antes de tudo, olá a todos e bem-vindos ao Trator do Chrome, eu sou o Paulo, e antes de mais vais já deixando aquele likezinho para ajudar o vídeo a chegar a mais gente, e se és novo por aqui não te esqueças de subscrever o canal. Ora, este jogo do Wolverine é um dos projetos mais esperados da Marvel em anos, diga-se, e depois do sucesso que foi os primeiros dois jogos do Spider-Man, principalmente o primeiro em termos de história, digamos que a fasquia está muito elevada porque é que a Insomniac pode apresentar com o Wolverine aqui. Mas antes de abordarmos qualquer coisa sobre o trailer em si, vamos assistir ao mesmo juntos, que é para depois falarmos sobre todos os easter eggs que consigo encontrar aqui e possível referência que vamos ter na história. Portanto, sem mais demoras, bora lá então assistir. Ora, preparar aqui. Ui, está o bicho. Ui, Omega Red. Começamos bem. Agora, os teasers agora fazem sempre isto. 2 segundos antes. Eu curto a voz. Isto está agora, meu. Ok, então eu estou a gostar. Olha, tem uns gráficos disto. Eu sei que isto é tipo, se calhar assim... cinematografia, não é? Mas pronto. I'd like to say I'm not a violent man. Isto é Canadá, não é? Trouble just has a way of finding me. Claro que altamente. Oh shit! But I'd be lying. Ui, não estava à espera de algo tão agressivo. Doesn't matter where I go. Nice. Gameplay, nice. Isto é aqui, Brasil? Parece tipo... How far I run. Oh não, tem ali os prédios atrás. É dizer que isto era tipo as favelas, mas não. Omega Red! That's Nice. always waiting. Este é um dos vilões mais fixes dele. Provavelmente os mais desconhecidos até. Just not for me. Ele e o Adamantium por baixo. Está aqui muitos gajos cyborgs. O que me vai questionar se isto não é pessoal do governo do Epanex. Oh, eu também não está altamente. Oh, Mystique! Nice! Because I ain't no hero. Oh, I'm Wolverine. I'm fucking Wolverine! Yeah! Yes! Yes! I'm pumped! Ei, este está tão bom! Sentinelas! Nice! Ei, isto está simplesmente perfeito, diria. E só, já sou eu a ser picuinha, já desde o início. No final do trailer, quando ele está a dizer não sou nenhum herói, eu sou o Wolverine, perderam aqui uma oportunidade épica de fazer um monólogo inicial sempre que ele faz nas bandas desenhadas do Wolverine. Que ele abre basicamente sempre as cómics a dizer eu sou o melhor naquilo que faço, não sou um herói, eu sou o Wolverine. Ou seja, faltava só mais uma frasezinha para tornar isto ainda mais épico. Mas finalmente temos algo outra vez decente para que esperar para um jogo da Marvel, diga-se. E um dos aspectos fortes que acho que a PlayStation perdeu nos últimos, principalmente com esta geração da PlayStation 5, é os próprios exclusivos, ou seja, o pessoal quer mais disto. E é o que torna a PlayStation, diga-se. E algo que eu não esperava todo era que eles fossem fazer um Wolverine, ou seja, uma versão do Logan tão visceral como vemos neste trailer. Ele arranca basicamente membros e tudo mais, até espetáculo na cabeça lá de um gajo, ou seja, só se vê sangue por todo lado. Porque sendo da Marvel, eu temia que, isto vindo da patente da Disney, não é? Eu temia que fossem fazer algo como fizeram, por exemplo, o Star Wars Jedi, em que apenas o Cal Kestis consegue desmembrar robôs, animais e do que seja, ou seja, mas tudo o que é humanos, ou pessoas, ele não consegue desmembrar nada. Torna assim o jogo mais PG. Isto, claramente, o jogo vai ser, lá está, é maior de 18, né? Rated R. Não sei se podemos classificar Rated R um jogo. É mature, é diferente. Ou seja, mas ainda bem que mantiveram esta versão mais sanguinária do Wolverine. Coisa que também adorei é a própria voz do ator. Pelos que nos foi revelado no vídeo que, ou seja, além do trailer, temos um vídeo basicamente dos bastidores da Insomniac, onde eles revelam alguns pormenores sobre o jogo, e sabemos que o ator vai ser o Liam McIntyre. A cara dele não era estranha, depois de alguma pesquisa, ou seja, ele é o mesmo ator que está na série Spartacus, no filme da Lenda do Hércules, ou seja, não é propriamente algo desconhecido, como são, digamos, alguns dos atores que dão voz nos jogos. Outros pontos que eles mencionaram é que pegaram na história do Wolverine e é muito rica no aspecto de que ele não se lembra mais ou menos do seu passado. E isto leva-me diretamente a um dos vilões que poderá estar presente aqui no jogo, se não for provavelmente o principal, que é o grupo conhecido nas cómics como o Weapon X. Tivemos uma versão dessa, por exemplo, mais ou menos, que aquilo não foi uma coisa muito
muito boa, mas tivemos uma versão do Weapon X no filme de origem do Wolverine com o Hugh Jackman, mas claramente não é a verdadeira essência da história em que o Weapon X envolve o Wolverine. Ou seja, nessa origem, é este grupo que dá o Adamantium, como acontece nesse filme, é esse grupo que dá o Adamantium ao Wolverine, transformando os seus ossos neste mineral raro e fictício. Ou seja, o Weapon X é um grupo do governo que, digamos que é clandestino, não é tecnicamente oficial feito por eles. Grupo esse que faz experiência em vários mutantes para tentar arranjar uma verdadeira arma. Daí o nome Weapon X, porque o Wolverine foi a 10ª experiência que fizeram e foi a que resultou. E apenas digo isso porque o Weapon X poderá estar neste jogo ou ser o principal vilão, porque vemos aqui várias espécies de cyborgs em que o Wolverine luta contra eles, em que vemos a maior parte do desmembramento e tudo mais. Sendo muito bem que a história deste Wolverine neste universo, que supostamente é no mesmo universo do Spider-Man, já vamos falar mais sobre o tema, porque poderá ser importante para uma possível aparição do mesmo. Ou seja, aqui esta versão do Weapon X no jogo poderá ser a origem deste Wolverine. E tendo em conta que os produtores mencionam a parte do Wolverine se esquecer do seu próprio passado e tudo mais, poderá ser muito interessante porque é mesmo isso que o Weapon X faz ao Wolverine. Para além de o tornarem a arma viva que ele é, ou seja, depois acaba mesmo por fazer um brainwash, ou seja, limpam o cérebro e ele esquece tudo. O que poderá ser a referência que eles mencionam nesta parte do vídeo dos bastidores sobre o jogo, em que ele não se lembra de qualquer do seu passado. He has gaps in his memory. So Wolverine doesn't really remember a lot of his life, and that's got to be an extremely frustrating aspect. É verdade que ele também vive durante carradas de anos, não sabemos a idade dele aqui neste universo, mas poderá ser uma explicação da ligação a estes vilões. Outro ponto importante que vemos neste trailer e que eles próprios confirmam é que pelo menos o jogo acontece em 3 localizações muito específicas, sendo elas o Canadá, ou seja, que é o país da origem do Wolverine, Madripoor, que é aquela cidade fictícia onde acontece o maior contrabando de mutantes, armas e tudo mais no universo da Marvel, e temos alguns vislumbres deles neste trailer, e para além disso eles também mencionam, e temos alguns vislumbres aqui no trailer, que este jogo também vai decorrer durante Tóquio. Ora, apresentando aqui Tóquio neste jogo, leva-nos também logo diretamente a outros principais vilões do Wolverine, e vimos alguns detalhes dele nestes próprios personagens com quem o Logan luta. Desde logo, já que o Wolverine está presente em Tóquio, um dos vilões que provavelmente ele irá enfrentar neste jogo será o Silver Samurai, que nas cómics está diretamente ligado ao seu passado na sua origem como Logan, o que em si também poderá explicar depois a presença da Mystique que vimos mais à frente no trailer, e que, yes, finalmente temos a Mystique, e que espero mesmo que esta versão que vamos ter da Mystique seja com certo destaque, porque tipo, é uma personagem incrível, que por exemplo nos filmes dos X-Men nem sequer roçou o quão incrível ela consegue ser nas cómics. Ou seja, mas aqui o que dá a entender no trailer é que provavelmente a Mystique vai ser aliada do Wolverine, mas sem antes lutar contra ele. O que eu acredito que aconteça na história é que se realmente o Wolverine estiver a lutar contra este grupo de vilões que é os Weapon X, a Mystique pode muito bem pertencer a esta parte do governo e neste momento está a caçar o próprio Logan. Contudo, ele enfrentando vilões como o Silver Samurai e o próprio Omega Red, também vemos aqui no trailer, ela pode seguir mais ou menos a história que acontece na banda desenhada, em que ela se vira para o lado do Wolverine, tornando-se assim uma própria aliada. O que nos leva depois a uma possível aparição do Professor X e construção dos X-Men e tudo mais. Ou seja, mas isto será em redes muito mais para a frente, que acredito que nem sequer se calhar toquem neste jogo. É provável que poderemos ter um cameo e tudo mais deles, mas não acredito que aconteça grande parte dessa história neste jogo. Isto será muito mais provavelmente sobre a origem do Wolverine. Mas como eu estava a dizer, ou seja, é clara a presença do Omega Red no trailer, porque está uma versão muito fixe do personagem e é um dos principais vilões do Wolverine, para quem leu qualquer banda desenhada do mesmo. Não só ele encaixa perfeito como nesta parte do Weapon X, ou seja, ele nas bandas desenhadas é um Enforcer, ou seja, um dos pesos pesados de um dos generais no ranking mais alto do KGB, ou seja, porque é uma divisão do governo da Rússia, e do que sabemos na banda desenhada, tipo, o Omega Red odeia completamente o Wolverine. Muito pelo facto de que o Wolverine conseguiu tornar-se a arma letal que ele não conseguiu com as suas próprias experiências, porque a versão que vemos do Omega Red nas cómics é que ele basicamente não tem adamantium, é uma versão mais barata, digamos assim, que é carbono e tudo mais, que é aquelas coisas que nós vemos aqui a atirar no trailer contra o Logan. Ponto que devemos salientar é que o Omega Red é uma das versões, ou seja, de teste nos mutantes, mas é na parte da Rússia, ou seja, anteriormente trabalhava para o governo russo, e depois de uma derrota contra o Wolverine, ele começou a odiar tanto ele como o próprio irmão do Wolverine, o Sabretooth, que rumores mencionam que também provavelmente ele estará presente neste jogo, o que faz sentido, e que provavelmente vamos ver os dois a lutar um contra o outro. Mas com a presença do Omega Red aqui no jogo, acredito que esteja basicamente confirmada a presença também de outro dos vilões épicos do Wolverine, ou vilã, eu vou dizer, que é a Lady Deathstrike. A Lady Deathstrike ainda está mais ligada à história do Wolverine porque ela é filha do senhor que criou a versão do Adamantium no corpo de Logan. Portanto, tudo isto leva-me a crer que esta história será muito mais familiar e anda aqui num enredo muito pessoal para com esta versão do Logan. Aspecto que eu acho super fixe neste trailer que vimos do jogo é que qualquer luta em que ele apareça, ou
mesma presença dele, ou seja, mesmo nós vemos mais na luta, é que ele parece ter o mesmo tamanho que tem nas bandas desenhadas, ou seja, é um gajo pequenino, 1,60 m se não me engano. E digo isso porque todas as versões que vemos do Wolverine a fazer uppercuts e tudo mais, ou seja, ele está sempre a mandar de baixo para cima. Portanto, qualquer personagem que ele enfrenta aqui no trailer, ou seja, é tudo maior do que ele. Portanto, vamos ter uma versão mais fidedigna ao que é a personagem nas cómics. O que é uma coisa que às vezes os fãs focam muito na altura do Wolverine, porque nós nos filmes, ou seja, temos o Hugh Jackman tem 1,90 m, se não estou em erro, e o Henry Cavill é mais ou menos a mesma coisa também, que são as duas únicas versões em live action que temos do Wolverine. Ou seja, é sempre uma crítica feita pelo pessoal em relação à altura. Mas como foi demonstrado no filme do Deadpool e Wolverine, ou seja, nem sempre o que está na banda desenhada reflete bem em live action. You did comic accurate Short King. Aqui é um jogo, ou seja, é real, torna-se tudo muito mais fácil de fazer fidedigno com as cómics. Outros easter eggs ou referência que devo frisar aqui neste trailer é mesmo no final do mesmo, quando aparece aquele sentinel gigante. Na primeira visão do trailer, eu até pensava que era aquela versão do Wild Sentinel que vemos, por exemplo, no X-Men 97, naquela parte em que ele mata o Gambit. Ou seja, mas aqui, olhando melhor só para a imagem, parece-me ser apenas um Sentinel normal. O que me leva a questionar se isto é mesmo já na parte final do jogo, e se realmente esta versão dos Weapon X que andam a caçar o Wolverine não conseguem matar ou sequer recuperar o seu adamantium, não é? E recorrem à última versão possível para tentar caçar, que é criar os Sentinelas. Ou seja, mas com a presença dos Sentinelas neste trailer, leva-nos logo a questionar se temos mais presença dos X-Men no jogo e se realmente o final da história será a formação de uma equipa dos X-Men para um possível futuro jogo que tenhamos da Insomniac. O único problema que temos sempre nos jogos é que temos que esperar carradas de anos para desenvolver a história, não é? Porque os jogos demoram muito a fazer. That's just lazy writing. Outros easter eggs que devo salientar e que é algo muito específico mesmo, é o próprio fato do Wolverine neste jogo. Ou seja, temos o clássico fato amarelo, só que nesta versão tem uma diferença em relação às cómics no geral. Ou seja, a versão que vemos aqui no trailer é do fato com amarelo e preto, diferente do que é a versão normal que estamos habituados a ver do Wolverine, que é amarelo e azul. Mesmo o próprio Hugh Jackman no último filme de Deadpool e Wolverine, o fato era amarelo e azul. E se a memória não me falha, apenas existe uma versão do Wolverine em que ele usa amarelo e preto no fato, que é da Terra 1610, em que é uma versão alternativa do Wolverine, que claramente este jogo também será num universo alternativo. Ou seja, mas essa versão é muito particular porque apresenta uma versão do Wolverine muito mais jovem, o que faz questionar se é ele o primeiro, digamos assim, o primeiro mutante a ganhar destaque neste universo do Spider-Man da Insomniac. Universo esse que decorre durante a Terra 1048. Sabemos disso por causa da versão animada do Spider-Man, através do multiverso em que temos lá um cameo do Spider-Man do jogo. Ou seja, mas estou a ligar a isto porque, sendo o mesmo universo já confirmado pela Insomniac, nós durante os jogos do Spider-Man não tivemos quase nenhum easter eggs referentes aos X-Men. Tivemos sim para os Avengers, para as duas versões, diga-se, o West Coast Avengers e os Avengers normais. Tivemos até referências a Daredevils e tudo mais, ou seja, durante o jogo temos até presença de easter eggs para os Inhumans, com o cão, com aquela estátua do cão que tínhamos gigante, mas a única referência que me lembro de ver no jogo aos X-Men é a própria casa do Professor Xavier, ou a escola, devo dizer. Só que essa versão da escola estava ligeiramente deteriorada, ou seja, destruída. O que nos leva a questionar se neste universo dos Wolverine os X-Men de alguma maneira ainda não existem e se na verdade o Wolverine é a primeira presença deles que temos neste universo. Ou seja, são todos pormenores que me agradam bastante. E sendo como nos foi dito pelos produtores do jogo que o Wolverine vai em caça do seu passado, o que para além de levar diretamente a este grupo dos Weapon X, também pode dar aqui uma passagem dele pelo próprio Spider-Man. Provavelmente até se calhar um DLC. De lembrar, como foi dito durante o trailer, este jogo só sai no final do próximo ano, ou seja, 2026, portanto ainda temos muito tempo para esperar e também muitas mais novidades que eles vão lançar, porque até o momento não temos grande coisa sobre a história deste jogo, apenas na sinopse eles mencionam que ele tem falhas da sua memória e anda atrás do seu passado, mas como nos é revelado neste trailer também teremos mais informações na primavera do próximo ano, portanto lá para alguns para março ou assim, teremos mais novidades sobre o plot do mesmo. Mas com isto, estou com um hype gigante para este jogo. Quando eles anunciaram o Wolverine eu já estava tipo em pulgas porque sabia que iam provavelmente dar jus ao nome do Wolverine, principalmente depois do que fizeram com o Spider-Man, em que o primeiro jogo é literalmente épico, a história é das melhores que já vimos o Spider-Man fazer parte, o segundo nem por isso. Mas ou seja, mal posso esperar por pôr as mãos neste Logan e andar ali a usar uma Harley para depois saltar e partir tudo com as garras, portanto vai ser literalmente épico. Ora, mas isto é tudo que consegui encontrar neste trailer, portanto se encontraste algo mais não te esqueças de dizer em baixo nos comentários também para debatermos sobre o tema e se também estás entusiasmado para este jogo tanto como eu. A parte negativa é que quem não tiver um PlayStation 5 vai ter que arranjar um, que é o meu caso. Ora, mas se gostaste deste vídeo não te esqueças de deixar aquele likezinho e de subscrever o canal e partilhar com amigos também. Achas que gostariam deste tipo de conteúdo? Se quiseres apoiar um pouco mais o trabalho que faço aqui, podes passar na minha loja online, tenho lá merch, tipo t-shirts, canecas e tudo mais. Obrigado por teres assistido, segue o Tretas nas redes sociais, eu sou o Paulo e eu vejo-te por aqui.